Olá, pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você tá? Vivo, Carlos. Vivo é importante. Vivo, né? vivo. É. Ricardo, a gente Me traz... preparando para o carnaval também. Que bom, depois a gente fala sobre isso. Mas eu não danço, É. eu gosto de ver. Ricardo, a gente traz aqui, a gente vai atendendo a pedidos, como diz o pessoal, atendendo a pedidos. É. A gente traz hoje o responsável pela gestão do trânsito em Maceió, de mobilidade e tudo mais, delegado André Costa. Tudo bom? Como é que o senhor está? Tudo Já bom, lhe agradecendo Carlos? a presença. Tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. Você é um dos mais pedidos aqui no Semicast. Hoje a gente vai discutir uma série de assuntos, mobilidade urbana, radar, faixa verde, Vera Arruda. O pessoal me deu aqui vários temas, mas eu vou começar aqui falando com o cidadão, o motorista. Você é do Ceará, está aqui já há algum tempo, então é uma pergunta lúdica, assim, sobre o trânsito. O que é, você que é uma pessoa do Ceará, que veio para Alagoas, o que é que mais lhe irrita no trânsito de Maceió? Eu acho que principalmente é a falta de educação de muitos condutores, né? De você, às vezes, você está ali no trânsito, buscando respeitar ao máximo as normas, e de repente você tem aquele o chamado esperto, né? Que ele entra na contramão, é uma moto que transita em cima da calçada, enfim, o cara que avança a preferencial. Então, acho que principalmente essa falta de empatia, muitas vezes também, e educação que falta no trânsito. E não é só em Maceió, não. Infelizmente é uma realidade, eu acho que em todo o Brasil. Né? Pois é, eu ia concordar com você discordando, porque esse é um mal nacional. A gente conversava aqui muito rapidamente, antes do início da entrevista, eu dizia, e é uma coisa de que eu tenho convicção, porque a questão mais democrática que existe no Brasil é a falta de educação no trânsito, porque todos os segmentos da sociedade, gênero, seja o que for, falta educação no trânsito. As pessoas, todo mundo tem razão, todo mundo tem pressa demais e ninguém tem serenidade, né, para lidar. Os conflitos estão ali na iminência sempre de acontecer por conta dessa impaciência, repito, de falta de educação. As regras do trânsito, e as mais simples, né, elas são muito claras, mas as pessoas, por exemplo, acham que parar numa faixa de pedestre é ofensa pessoal. Por que isso? Não é? Enfim, eu não tenho dúvida nenhuma, e quando a gente falava sobre trazer você para cá, exatamente este é o trabalho mais complicado na Prefeitura de Maceió. E aí, foi a experiência como secretário de Segurança do Ceará que lhe trouxe para cá? Foi, em parte, sim, o prefeito, ainda candidato, né, tinha conversado comigo e... Você tinha relação com ele? Não. Na verdade, eu encontrei uma vez ele, na época, como delegado, trabalhando na superintendência. Ele foi levar documentos em relação a uma investigação em que Na ele estava Assembleia Legislativa. Exato, que ele estava denunciando, né, alguns personagens. Que estão ali todos, viu? E continua. E uma segunda vez só, se foi a primeira, uma segunda vez apenas, eu estava saindo de um açaí com um amigo e na saída encontrei ele, então deputado federal, e ele falou que estava acompanhando meu trabalho pela rede social, meu trabalho lá no Ceará como secretário de Segurança, e que estava gostando bastante. E aí, quando ele foi eleito, né, no domingo, já na segunda, no dia seguinte, ele me ligou, já querendo anunciar meu nome, e falando muito nisso. Sempre ele repete que ele gosta de pessoas assim, de gente que gosta de gente. E ele viu meu perfil como secretário de segurança, que eu não ficava no gabinete, eu ia para a comunidade, eu ia para a rua. Gente que gosta de gente que cumpre a lei também, né? Também, até porque cumprindo a lei, né, a gente está respeitando a todos, né? Uhum. E aí ele falou sobre isso e queria que eu participasse da equipe dele. E, enfim, na época foi o primeiro que ele anunciou, né? Ainda não especificando a pasta, mas que ele anunciou que ia compor o secretariado. Eu achei que era para segurança comunitária e tal. Eu até imaginei de início também que fosse isso. Lá, foi só um mês, né, de transição ali naquela época, saindo da pandemia, ou ainda na pandemia. E ele, no meio do mês eu perguntei, né, disse, prefeito, mas qual é a sua ideia aí para mim? É na segurança municipal? Eu disse, não, né, tem um problema muito grande a cidade, e é uma área que precisa moralizar, tem a questão orçamentária que é grande, que tem que também organizar, e é um desafio que eu acho ainda maior para o município, que é essa pasta então SMTT. E aí, assim, na verdade, até brinquei com ele, então eu vou voltar aí para o início da carreira, porque o meu primeiro concurso, eu fui agente de trânsito em Fortaleza, né? Passei um ano como agente de trânsito e foi quando meu tempo de serviço público iniciou, né? Você acha que educação no trânsito, fora das escolas, para meninada eu acho que é necessário, mas para adulto dá resultado?
ou só o cumprimento da lei? Sinceramente, eu tenho uma opinião também sobre isso. Bom, a gente faz ações educativas em empresas, por exemplo, né, para o adulto. A gente usa rede social. E assim, eu sei que a gente tende a ser muito cético sobre isso, né? Eu sou. Mas eu posso dar um exemplo. Canetadazinha, multazinha sempre é bom, eu Então, isso acho, aí nesse caso. e assim, na verdade, fiscalizar e a disciplina, né, é como pai e filho, né? Então, se eu oriento o meu filho para fazer algo, ele não faz, através de uma disciplina, eu vou fazer com que ele entenda e ele passe a fazer o correto. Então, imagina as ruas de Maceió se não tivesse nada de fiscalização. Imagina o caos que seria. Ninguém conseguia mais sair de casa, né? As pessoas iam se acidentar a todo instante. Na hora que você bota um agente de trânsito em pé, desembarcado da viatura, num cruzamento importante da cidade, as pessoas passam ali respeitando as normas, porque vê que tem a fiscalização. Então, infelizmente, é um mal que é necessário. Não tem como pensar em educar as pessoas sem fiscalizar, sem disciplinar, que é fazendo paralelo ao que a gente faz com os filhos da gente também, para que eles possam crescer e se desenvolver e serem cidadãos realmente, né? Então, eu acredito sim, eu acho, vou dar um exemplo. Eu sei que faixa de pedestre é uma coisa que ainda está longe de ser como Brasília, por exemplo, mas que eu às vezes já percebo alguma mudança. Então, é uma coisa Eu hoje de assim. manhã vi uma mudança. Eu parei na faixa de pedestre, ia atravessar, um carro parou e veio outro por trás e contornou. E veio outro por trás e contornou. Ou seja, está funcionando. Mas teve o que parou, pelo O menos. que Então, parou, mas se eu tivesse ido, não, aí eu já não já estaria era. aqui lhe Exato. entrevistando. Mas é algo assim que nós, né, nossa geração, já quem já está no trânsito, né, talvez não viu isso ainda na escola e está meio que aprendendo agora, vendo no dia a dia as pessoas. Começou pela orla, mas eu já vejo em outros bairros isso se ampliando. Mas, claro, é Na uma orla, minoria na ainda. orla funciona Funciona bem. mais. É uma minoria, mas Por que a que gente que vê na que aos orla poucos. funciona mais? Realmente não sei te Não é dizer, que o viu? público ali seja mais É o educado, mesmo porque não é condutor, mesmo, né? né? É o mesmo motorista, é o mesmo condutor que transita na orla, transita em outros bairros da Você cidade, acha né? que o fato de ele se sentir ali, estou sendo visto, ele evita? A história da punição social, né? Da condenação social, o cara para, né? Pô, se alguém me flagra aqui, eu estou mal, na foto. É possível ser por isso. Até por isso tem em alguns lugares do mundo, acho que Bogotá ou Medellín também, que usam, por exemplo, até palhaços, né? É. Para meio que tirar uma brincadeira quando, por Às vezes exemplo, o o cara palhaço desrespeita aqui a norma. o palhaço aqui é o pedestre. Acaba sendo a gente, mas como pedestre. Mas aí, para expor ele, né? Essa questão da exposição. Então, ele avançou uma faixa ali sem parar para o pedestre. Logo depois tem um grupo de palhaços que para o carro e começa a Uhum. tirar onda para a pessoa ver se ela se toca, né? Assim, olha, o que você fez, a palhaçada foi sua, na verdade, né? Uhum. Então, O vídeo monitoramento parece, a essa altura, a melhor forma de se combater isso, porque já o Código Brasileiro de Trânsito ele já admite isso, né? E o próprio Conselho Nacional de Trânsito, né, já regulamentou isso. Você acha que é o caminho encher a cidade de pardais? Eu sou absolutamente favorável, estou logo avisando aqui para me xingarem, mas eu sou absolutamente favorável. O que é que você acha? eu acredito muito na força e no poder da tecnologia, né? Eu sou entusiasta, não é minha área técnica, eu sou graduado em Direito, mas até como secretário de Segurança, uma coisa que a gente teve um diferencial grande lá no Ceará foi investir muito em tecnologia, inteligência Uhum. artificial. Então, eu acredito nesse caminho, que eu acho que é um caminho que você gasta menos e tem mais resultados. Então, assim, o custo-benefício é muito bom. Então, hoje a gente está investindo nisso, a gente está modernizando o parque tecnológico de câmeras, o pessoal tem visto algumas câmeras diferentes, alguns até com aquele visor de velocidade, que é uma maneira também de dar mais transparência, né? Eu E acho o que flagrante é considerado legal, né? Pelo vídeo e eu monitoramento, acho que né? assim, na hora que você decide colocar um controlador de velocidade, a intenção ali não é que as pessoas passem rápido e sejam autuadas. A intenção é que as pessoas passem dentro da velocidade. É isso que a gente quer. Em regra, todo mundo respeita, né? Quando vê Quando vê o ali. aviso, Então, né? a gente está usando em caráter educativo, né, orientativo, está coletando dados. São câmeras que elas fazem a contagem veicular. Então, serve para vários fins, inclusive para os estudos de mobilidade. A gente está aí com o plano de mobilidade já em fase inicial, com previsão para concluir fim de ano. E esses dados que a gente vem coletando nos últimos meses através dessas câmeras são fundamentais, né? Já adiantam muito o nosso trabalho para análise dos técnicos. Então, nesse sentido, tanto para estudar
contagem, né, volumétrica de veículos, e você ter realmente dados, não ficar tomando decisões no achismo, mas ter dados que você joga no simulador, você simula cenários e consegue tomar melhor decisão como gestor, não só para isso, mas também, obviamente, para fiscalizar, eu acho fundamental. Eu acho que é um caminho importante. E as cidades que têm reduzido mortes no trânsito, como Salvador e Fortaleza, por exemplo, têm investido muito nisso. Vou dar um exemplo só. Recentemente tivemos um caso assim paradigmático ali no Pontal, um veículo, né, ele avançou ali em alta velocidade, colidiu ali até com um coqueiro, se despedaçou o carro, uma pessoa morta. A última notícia que eu tive, estava em um hospital, e o velocímetro estava a 180 por hora. A gente foi buscar na nossa câmera e lá constatou 187 km por hora. Isso já dando um desconto de mais de 10 km por hora. Embriagado, né? Provavelmente. Provavelmente, com uma velocidade dessa é um absurdo. Mas a pessoa sabendo que ele tem um controle de velocidade. A tendência é. Acho que precisa se entender, no final das contas, fala-se muito na indústria da multa. Né? Isso. Eu me lembro, já apanhei muito por causa disso. Eu não defendo a indústria da multa. Eu defendo que as pessoas tenham cautela e cuidado, se não com a própria vida, tudo bem, quer suicidar, é melhor que não, mas se quiser, faça isso, mas faça sozinho. Você colocar a vida de outra pessoa em risco, né? Você acabar com a vida de uma família por causa do excesso de velocidade, porque um dia eu estava ali, achei que era legal, bacana, isso é profundamente desumano. Então, a lei existe até para controlar a gente. Né? Eu me lembro de um exemplo que uma vez, falando sobre a importância da lei, que eu achei extremamente interessante. Olha, se por 2 minutos você disser as leis de trânsito não valem durante os próximos 10 minutos, é isso que você disse. Vai ser acidente a todo momento. Ou seja, respeitar não só a própria vida, mas a vida do outro. Isso chama-se humanidade. Então, a gente aprende até com a gente mesmo. Essa história. Ela disse, olha, mas 40 quilômetros, 60 quilômetros não é velocidade para mim, eu sei dirigir muito bem. É como a história da lei seca, né? O cara quer uma lei seca que seja para ele, mas se eu tomar 5 chopp, não tem problema nenhum. Tem gente que com um fica embriagado. Não pode ser uma lei para... Olha, o fulano vai tomar esse tudo bem, esse não pode tomar mais de um. Isso não existe. Puxa vida, gente, será que é tão difícil? Tantas mortes acontecem no trânsito no Brasil. É impressionante. Então, E essa retórica que você levantou da indústria da multa, que é uma retórica que acaba no imaginário popular, um falando para o outro, como é que se faz? Porque ela impede a construção de uma rede de radares que possa punir ou possa multar, que você tenha a multa por avanço de sinal. Já tentou se implantar isso várias vezes aqui, o radar por multa. Uma vez foi um problema com o Tribunal de Contas, outro com a empresa, enfim, esses problemas políticos todos. Vocês termina sendo um problema político mesmo, não é? Mas vocês pretendem voltar com isso numa discussão mais ampla e ao mesmo tempo, chegar para a população e dizer, isso não é indústria da multa, isso é necessário? Essa conversa de indústria da multa, na verdade, isso não existe, né? Realmente essa lenda urbana aí, as pessoas... É fácil de espalhar, né? E assim, eu vejo... Os condutores que praticam realmente infrações, eles são poucos diante do universo. Pois é. Né? Do universo todo de motoristas. Então, esses poucos é que espalham esse tipo de... Né, falando em indústria da multa e tal. Mas, assim, isso não existe e a gente precisa realmente. É necessário. É algo necessário. Né? Só isso não é a única ação que resolve o problema de segurança no trânsito. Mas é uma ação necessária. Não dá para você falar em segurança do trânsito sem fiscalização. E, claro, se você tem a tecnologia para lhe apoiar, por que não? Você vai depender agora do agente estar na rua, né? E para onde isso vai levar? Se precisa de agente, quantos vão para a rua? Então, você tem que ter a tecnologia apoiando. Você tem pessoal hoje suficiente para fazer essa cobertura nos outros Não, o efetivo não é. E, assim, uma coisa que eu já aprendi em mais de 20 anos de serviço público é que nunca vai ser. Né? Nunca vai ser. Então, ao invés da gente sempre pensar, é mais policial, é mais agente de trânsito, é mais não sei o quê, eu acho que já passou do momento de a gente pensar como é que a tecnologia pode nos apoiar e auxiliar, né? Os agentes. E o agente, e assim, o servidor público, ele sair, ele buscar mais pensar, né? Então, assim, ele não precisa estar o tempo todo ali no cruzamento, só observando o carro que
se um carro passou ou não no sinal vermelho. Debaixo Ele tem a do tecnologia sol, para com aquela isso. roupa Eu preciso que o agente, desconfortável, por né? exemplo, eu preciso que ele chegue ali no cruzamento, e a gente, por exemplo, investe muito em drone, eu preciso que ele chegue ali no cruzamento, ele lance um drone no ar, ele colete imagens, ele pense, o que é que eu posso fazer para melhorar o trânsito nesse local? Então, a gente precisa, na verdade, até melhorar a formação do agente de trânsito, que ele compreenda mais as E possibilidades tem que ele tem em iniciativa, né? tecnologia. Ali, né? Isso, e ele buscar. Não precisa assim, eu dizer, ó, vá para tal lugar e veja o que é que pode melhorar o trânsito. Ele é cidadão, ele circula a cidade, ele sabe onde tem problema. Eu dou uma ferramenta poderosa, que é a visão aérea, né, Uhum. de um local, e ele não precisa estar preocupado em fiscalizar, porque a fiscalização já tem a tecnologia que já resolve para ele, e ele pode só pensar. Eu quero que ele faça isso, ele pense, e não ele só execute. Ele pode pensar no trânsito, na mobilidade, na melhoria. Então, é para isso que eu preciso desse servidor. Você falou na faixa de pedestre, citou o caso de Brasília, né? Brasília é interessante. Gustavo Buarque foi quem implantou, né? Enfim, essa cultura do respeito à É faixa de muito pedestre. antiga lá, né? E ele, eu lembro que uma indagação, eu entrevistei-o algumas vezes, né? E ele repetiu isso para mim numa entrevista. Eu perguntei qual tem sido a maior obra dele, né? Como governador do Distrito Federal. Ele disse fazer com que as pessoas respeitassem a faixa de pedestre. Agora, isso é, obviamente, informação, uma campanha de informação, e tem também, não tem jeito, né? Tem a punição. Se não tiver punição no bolso, o cara não respeita, né? O cara, a mulher, enfim. Mas hoje tem outro problema seríssimo que eu acho ainda mais complicado. Motocicleta. Já se discute aqui uma faixa exclusiva para moto. O que é que você acha? Vocês têm estudo sobre isso? A gente estudou o que tem sido feito em São Paulo. Hoje foi a cidade que criou essa faixa na Avenida 13 de Maio e expandiu Acompanhei depois para algumas outras. vezes lá em São Paulo. Expandiu para outras. Aqui a gente recebeu várias demandas também para isso. Especialmente todo mundo pensa logo na Fernandes Lima, que é o principal eixo da cidade. Nós fizemos um estudo para lá e infelizmente não foi aprovado. Talvez, né, São Paulo tenha apresentado resultados e tenha divulgado que é algo positivo, que reduz acidentes. Mas a questão toda é largura mesmo de via. É o problema nosso da cidade. Boa ali, né? É o problema de infraestrutura da cidade, né? Infraestrutura. E também isso, né? Tudo que você faz, você vai induzir sempre um meio de transporte. Então, que a gente tem buscado é cada vez mais induzir o uso de bicicletas, os patinetes. A gente está com um projeto de andamento para patinete elétrico para a cidade. Então, induzindo outros modais de transporte, a própria caminhada também, né? Mais segura. E a faixa realmente ela não cabe. Se você colocar 1,5 metro. A Câmara está discutindo isso, a Câmara de Vereadores. Né? Mas assim, até eu conversei com o presidente Chico Filho recentemente e explicando a ele assim, a Câmara algumas vezes tem legislado sobre trânsito, mas é inconstitucional, né? A própria Constituição estabelece que é competência privativa da União. Vocês são contra hoje essa faixa para moto aqui em Maceió? Não necessariamente contra, mas o que a gente percebe assim, nas vias em que seria interessante ter, ela não cabe. É questão de infraestrutura mesmo. Se eu colocar 1,5 metro na Fernandes Lima, uma faixa de motos, eu vou ter 2,40 uma faixa para carro. 2,40 é o mínimo para uma via local, não serve para uma via arterial como a Fernandes Lima. Então, se eu colocar 2,40, basta um caminhão, um veículo um pouquinho maior transitar, que a outra faixa vai ficar inutilizada. Então, imagina o trânsito. Então, fica inviável, realmente. Tem ciclovia, né? Eu falo do Murilópolis, porque eu ando ali todo dia de manhã, mas as motos já estão tomando conta da ciclovia. Para isso, assim, eu vou ter agente 24 horas por dia lá, então, o que é que eu vejo? A alternativa é fiscalização eletrônica. Tem que ter câmera com inteligência, que independe do agente estar observando a câmera. Né? A inteligência artificial, ela vai lá, ela identifica a situação irregular e ela mesmo já entrega, assim, de mão beijada, entre aspas, já entrega a situação para o agente para ele só, realmente ou não é infração, sim ou não, ele confirma lá. Eu vou puxando aqui, vocês vão falando aqui o tema, eu lembro de um tema que o internauta jogou, Fernandes Lima. São vários os problemas que o pessoal aponta na Fernandes Lima. Entre eles, a questão dos caminhões enormes que andam em horário comercial numa faixa muito lenta. E existe uma lei municipal que proibia, né, os caminhões, mas é visível quando você circula ali para Fernandes Lima que eles estão lá. Né? Inclusive, teve vereadores que fizeram leis contrárias. Aquela fumaça. Tem a questão do meio ambiente também. O que é que pode ser feito? Qual o planejamento da DMTT para Fernandes Lima? Pronto, Fernandes Lima, hoje,
apesar da lei, como eu disse, essas leis são inconstitucionais, mas o que vale é a sinalização de trânsito e a via está sinalizada e que tem os horários em que é proibido. Por exemplo, na manhã, entre 6 e 9 da manhã, não pode transitar veículo acima de 5 toneladas. O que é que a gente tem feito muito? Fiscalização. A gente faz tipo uma blitz ali no IBAMA, e aí quando a gente percebe o caminhão vindo, manda ele entrar no IBAMA, ele fica lá, a gente autua, ele fica parado, confere tudo do veículo, ele fica parado, a gente só libera ele a partir das 9 da manhã. Então, mas assim, o que a gente está estudando para a cidade é realmente desse trânsito de veículos mais pesados, ele ser totalmente proibido na cidade como um todo. Então, é uma coisa assim, a se discutir com o porto também, obviamente. Mas, por exemplo, um caminhão desse saiu do porto, qual o trajeto que ele teria que fazer? Ele sai pela Praia da Avenida, segue ali em direção ao Francês, pega o Polo, vai ali pela Via do Polo, pega a BR e ele já vai sair fora da cidade. Ele não transitar mais dentro da cidade, né? A gente tem, exemplo, um supermercado aqui da cidade, o local está finalizando um CD no Canaã, para exatamente os caminhões maiores chegarem até o CD e de lá só sai caminhão pequeno para os seus supermercados, né, pela cidade, para evitar. Globo, os caras fecham uma rua ali, né? Tem o Santos Clube ali, os caras fecham uma rua. É verdade. É uma luta constante aí. É impressionante, né? É uma luta constante. Vários supermercados aqui, por exemplo, supermercados, mas atrapalha bastante essa fila de caminhões que também tem alternativas. Poderia ter uma área para espera, né? E hoje você tem uma tecnologia, uma coisa nova, o WhatsApp, acho que o pessoal não conhece, né? É sua vez, vem para cá, e o caminhão se desloca. É muito simples fazer uma fila. Tem um centro de distribuição um pouco mais acima, né? Sim, sim. Mas é algo que é um estudo específico, estudando algo específico para essa questão de circulação de caminhões na cidade. E outro problema também de veículos pesados, as construtoras. Maceió está em expansão, vários prédios sendo construídos, arranha-céus e tudo mais. E a gente tem a sensação que eu compartilho, de que a construtora faz o que quer, a hora que quer, e coloca o carro no horário que quer. Construtora e ônibus de turismo. Exatamente. Dois problemas. Construtora, assim, em geral, a gente tem tratado com eles, né? Claro, a gente não está aqui para travar o crescimento da cidade, é algo natural, mas da gente organizar, né? Então, normalmente a gente chama a construtora e diz, olha, vamos ver aqui, essa via aqui, às vezes é um prédio na esquina, muitas vezes. Então, essa via aqui ela é mais importante, vamos estabelecer uma área de carga e descarga nessa outra via, que é uma via mais local. Então, a gente autoriza, ou a gente coloca placa, autoriza para que eles coloquem as placas para uma área de carga e descarga, com horário estabelecido, né? Então, só que a gente tem identificado as situações, por exemplo, Mário de Guzmão. Então, tem alguns edifícios sendo construídos, diz, olha, o pessoal tem ido lá, placas são arrancadas, não posso acusar exatamente quem fez isso, mas tá sem a placa, a gente repõe e a placa some de novo. Foi não, né? Não, pelo contrário. Mas tenta eu arrancaria a construção. A gente tenta conversar com a construtora para, por exemplo, na outra via, na perpendicular, estabelecer uma área ali adequada para carga e descarga. E onde turismo também é uma discussão com o Sinfretur, tem aqui, né, o sindicato próprio, que a gente já teve sempre dialoga com eles e tem insistido nesse tema, mas há uma tendência, a gente está buscando também, mesma coisa, usar vias perpendiculares ou paralelas, estabelecer outras áreas, porque o ônibus, aquele grande, por mais que ele pare rente ao fio, desculpa, junto à calçada mesmo, ele ainda assim ele toma uma faixa de rolamento, né? Os pequenos até não. Fora aqueles que param em fila dupla, né? Mas eu não vou nem entrar na discussão de fila dupla, porque a infração não deveria estar fazendo. Mas o caminhão que faz o certo, o ônibus, desculpa, de turista que faz o certo e para ali certinho, ainda assim ele atrapalha o trânsito, ele tira uma faixa. Tem um amigo meu que trabalhou muito tempo nessa área de transporte e trânsito, e ele me chamou a atenção já faz muito tempo para uma coisa interessante. Assim, você inaugura vários empreendimentos, restaurantes, bares, hotéis, e ninguém pensa numa coisa fundamental, o estacionamento. Então, ninguém tem estacionamento e acha que a rua é para estacionar, inclusive a história do ônibus. Não sei se é o caso, né? Aí cabe a engenheiros, arquitetos, vai fazer um recuo. Você diz, olha, eu vou fazer aqui, vai chegar turismo, é um hotel dedicado, você já faz com um recuo na calçada para que o ônibus possa parar ali. Mas aqui o cara, 3, 4, 5 restaurantes, um atrás do outro, sem um estacionamento. Escola do mesmo jeito.
Ou seja, isso faz parte da nossa cultura. Se não tem a rua, mas a rua não é para estacionar. Mudar essa cultura é complicado, mas vocês também têm a obrigação de fazer isso. Também, também. A gente tem uma discussão para no plano diretor, que a gente tem participado, né? Para que haja realmente uma exigência, né? A gente fala os polos atrativos, né? Então, se você vai abrir um determinado tipo de comércio. Aí o que é que a gente percebe hoje? O comerciante, o dono da escola, ele não se preocupa com isso, ele conta com as vagas públicas, como se fosse direito dele ter as vagas públicas, e quando a gente mexe com a vaga, vai quebrar o comércio, vai fechar a escola, vai fechar isso, aquilo. Mas, poxa, mas assim, você faz um empreendimento desse, você não pensou no estacionamento? Você está contando que aqui vai sempre, daqui a 10, 20, 30 anos, vai continuar estacionando carro aqui na porta. porta? Alertou isso há mais de 10 anos, e as coisas continuam acontecendo, ou seja, não há essa Me consciência. assustou que foi o contrário. Um ponto comercial de restaurante ali na Amélia Rosa, já foi 2 restaurantes, vai ter um terceiro agora. Nos 2 anteriores tinha lá, acho que 5, 6 vagas recuadas na avenida, né, sem ser na avenida, para dentro do comércio. E quando eu vi agora, estão reformando para abrir mais um restaurante, fizeram foi tirar as vagas. Pronto. Legal, estão contando que vai dar certo. Assim, que as vagas não vão fazer falta, né? Tomara que tenham pensado bem, realmente. Vocês pensam em estabelecer horário para das ruas, de forma geral? Sim. Como acontece, né, em várias outras cidades pelo mundo, né? Você estabelece naquele horário, você pode estacionar. Fora daquele horário, não. Vocês pensam em fazer isso? Como fazer isso? A gente fez já em várias vias, né? Por exemplo, na Sandoval Rochelas, que a gente plantou também uma faixa verde e tirou o estacionamento. Como é que a gente tem sinalizado? Ao máximo buscado um padrão. Dias úteis de 7 às 19. Dias úteis de 7 às 19 vai resolver, é o Pareto. De não permitir, de 7 às 19. Com pouco esforço, resolve 80% do problema ali de trânsito naquela avenida, por exemplo. Então, a gente tem feito também várias ruas, por exemplo, pela Praça do Skate, Praça Lions. Então, porque às vezes com uma ação dessa, onde passava um carro, passam 2. Você dobrou a capacidade da via. Então, a gente respira, digamos assim, né? Porque não vai resolver. Um momento, isso vai saturar também, né? Ao longo dos anos, o crescimento, não sei se você sabe, mas o crescimento da frota veicular de Maceió, nos últimos 10 anos, foi a capital que mais cresceu a frota, né? Gente é bom de comprar carro. 44%, 45% em 10 anos, enquanto Recife cresceu 16%. São dados do Senatran. Então, assim, nesse ritmo, e ano passado bateu recorde, né, de venda de carros novos, carros e motos, veículos novos. Cada ano vem batendo recorde. Mês de janeiro já bateu recorde comparado com janeiro passado também. Então, não para de crescer. Então, assim, cada vez está fazendo a cidade, né, se a gente ficar só induzindo, cada vez que melhore para o carro, para a moto, que tenha muito lugar para estacionar, é assim, ninguém está inventando a roda aqui, são coisas que as grandes cidades já fizeram, está induzindo outros meios de transporte público e a mobilidade ativa, porque se ficar só para carro, não vai ter limite. Mas vamos lá, a história do transporte público. É um argumento que muitas vezes é hipócrita, né? Porque tem muita gente que reclama e o cara não vai usar nunca transporte público. Se prestasse, não usava. Porque tem esse vício do carro por aqui. A gente sabe, não é só aqui, né? O brasileiro adora carro mesmo. Mas vamos lá. A frota de Maceió, por exemplo, de ônibus, salvo equívoco, é um decreto de 2011, né? Ela estabelece um limite de 5 anos, não é isso? Para a idade duração, média, né? A idade média, a idade média é 5 anos e a idade máxima 10. E agora tem quanto? Olha, hoje, a gente quando chegou aqui, a gente tinha uma frota com idade média, creio que acima dos 12 anos, né? Hoje a gente conseguiu já reduzir para 7. A idade média da frota? Média, porque é o seguinte, quando a gente chegou então aqui... Então você tem uns 50 anos rodando... Não, começou o seguinte, que das 4 empresas, tinha um aveleiro que estava, assim, situação caótica, né? Estava quebrado já a empresa. Então, pela primeira vez, assim, acho que pelo menos na grande cidade do Brasil, a gente publicou um decreto de caducidade e tirou do contrato de concessão. Nunca foi feito isso. Foi uma confusão também. A empresa cumpria, em média, 30% das horas de serviço. Então, assim, a cada 10 ônibus que a população esperava, só passava 3. Isso é um absurdo, né? Não que as outras cumpriam 100%, mas estava destoando. E aí, de lá para cá, a gente, com isso, tirou, que era só ônibus muito velho, eles saíram, e a gente incorporou até no programa que a gente chama de geladão, que agora são ônibus com ar-condicionado. Inclusive, final do ano a gente assinou um aditivo contratual, o primeiro aditivo contratual desse contrato de concessão, e esse aditivo já prevê que todo ônibus agora vai ter que ser comprado com ar-condicionado.
Então, dos 465 que rodam por dia na cidade, hoje nós já temos 105 com ar-condicionado. 105 são novos, chegaram a 0 km e a gente conseguiu baixar muito a idade média da frota. Na idade média. Ainda tem carro muito velho, né? Tem, no máximo, hoje eu acho que a gente está com, pelo contrato até 10 anos, a gente tem carro, acho que no máximo 10, 11, alguns ainda. Mas esse ano já vão ser comprados mais 146 e próximo ano 120. Já está no plano de negócio, já está sendo negociado já com a montadora, está tudo certo, assim, é uma coisa que a gente vai conseguir cumprir. Então, até o próximo ano já vai chegar com 90% da frota renovada de 2022 para cá. É subdimensionada essa frota. Olha, aqui, né? Eu vejo de manhã, quando eu vou voltar da minha caminhada, as pessoas estão indo trabalhar, os ônibus lotados, eu fico imaginando, o cara vai chegar no trabalho suado, né? Enfim, prensado ali, é uma coisa desagradável. Né? Mas é uma questão do transporte público em qualquer lugar do mundo. Eu já viajei bastante, já usei... Assim, aqui é um pouco mais complicado, né? Assim, quando é pico, você vai assim, eu já viajei, Tóquio, já estive em Tóquio, pegar metrô, metrô, transporte de massa, é mil maravilhas. Na hora do pico, eu já fiquei esperando passar 4, 5, 6 para conseguir pegar um, porque estava entupido até a porta. A gente está falando do Japão. Está entupido no metrô é uma coisa, está entupido no ônibus é outra. Faz 40 graus. E aí o ônibus, assim, no pico, realmente é muito complicado. As políticas que têm sido adotadas pelo mundo para diminuir esse impacto, repito, o problema é no pico muito, é muito mais ligado, assim, que a gente pensa logo na lógica, aumenta a frota. Só que aí, às vezes, isso não suporta o contrato, fica muito caro, é onde que vai ficar muito ocioso depois, no entrepico. A outra estratégia, que já foi muito discutida na época da pandemia, por exemplo, era de começar a mudar o horário. Por exemplo, será que o comércio aqui da cidade, eu mesmo, não quero ir para o comércio, mas eu trabalho até 18 horas, o comércio fecha às 17, alguns às 18. Será que não era melhor a gente abrir o comércio um pouco mais tarde, que o trabalhador ele vai poder se deslocar depois do pico, da escola, de tudo, e o comércio fechar às 7, 8 da noite? Claro que aí você vai melhorar a iluminação pública, a segurança, é uma ação coordenada, não é só o transporte. Mas talvez era uma coisa que diminuísse funcionar organicamente, né? Exato. Mas não, todo mundo sai no mesmo horário e todo mundo volta no mesmo horário. Aí é trânsito, é transporte, é tudo, aí satura. Então é uma discussão. A gente sempre pensa na lógica, mais ônibus, menos carro, mais bicicleta e tal. Mas não só isso, mas quem sabe? Tem atividades que começam esse horário, outras começam depois. Né? É uma discussão interessante. E para uma cidade de 1 milhão de habitantes, nesse plano de mobilidade, que outro tipo de transporte público vocês? Olha, o BRT sai? Sai, né? É caro, muito caro o BRT. Não, para a gente decidir, sempre teve a discussão de VLT. Né? VLT na Franz Lima. VLT na Franz Lima. E a gente foi estudar, antes de tomar uma decisão, a fundo, e comparar VLT e BRT. O BRT é investimento bem mais barato, né? O nosso, especificamente, como não vai ter desapropriações, ele saiu o menor custo de quilômetro no Brasil todo, de todos os BRT do Brasil, porque a maioria precisou ter desapropriações, o nosso não. E tem um detalhe, o VLT seria mais lento do que um BRT. Vou explicar. Uma coisa é você fazer um VLT numa via totalmente segregada, por exemplo, como tinha, agora está em parte, ali beirando a lagoa. Poucos cruzamentos, ele margeia a lagoa, então não tem cruzamento, ele vai direto ali, talvez um outro semáforo. Agora imagina isso na Franz Lima. O VLT é um veículo leve, mas é bem mais pesado que um ônibus. Então a aceleração e a desaceleração é muito mais lenta que um ônibus. Aí você imagina ele vindo, transitando, e aí parando. Estações a cada 600 metros é a média da estação do BRT. Em média, são 23 estações em 14 km de extensão. Ele parando nas estações e, além disso, tendo que parar em alguns semáforos. Então, o cálculo que a gente fez através da consultoria lá de São Paulo, que ele transita em média 10 km por hora. A 10 km por hora, chega muito mais rápido de bicicleta, por exemplo. Né? Então, assim, 10 km por hora é a velocidade do carro na Franz Lima. Talvez até mais lento. E com o BRT, a faixa vai para a esquerda, não vai ter mais nenhum veículo, é só o ônibus BRT. Ele vai para a esquerda, porque ele tem porta dos dois lados. Ele vai ter duas portas do lado esquerdo, essas portas a 95 centímetros de altura, na mesma altura da estação, que a estação será posta,
no canteiro centro. central. Que E a aí, gente... e a ciclovia? A ciclovia, todo mundo pergunta, já expliquei, eu já sabia a pergunta. Normalmente as estações são assim, pré-moldado de metal, uma encostada na outra. A gente fez isso, Alongou. não, puxou essa para cá e essa para lá, para a ciclovia fazer o S. Ela vai continuar Certo. existindo, ela vai conviver com a ciclovia, né? Coisa que com VLT ia matar, não ia ter como ter uma ciclovia ali. Então a gente divide a estação e aí convive com a ciclovia. Os ônibus vão pela faixa da esquerda e é só ônibus BRT. Não vai ter ônibus mais transitando pela faixa da direita. Pelo menos não do nosso transporte. A gente espera que o transporte intermunicipal faça a adesão. A gente deixou tudo pronto, o terminal novo do Eustáquio Gomes E quem na é que Bela vai tocar, Pista. então, o BRT? São as empresas privadas, a prefeitura mesmo? Ficou dentro do ativo contratual, são as mesmas empresas. Elas vão criar o SPE, né, para que possa fazer um investimento próprio no BRT. Tá? É o melhor modelo. A gente estudou alguns modelos. Aumenta a capacidade? Vai. A fluidez eu imagino que sim. Mas... Vai melhorar a fluidez. A gente vai reduzir até um pouco a frota. Creio que 20, 25 ônibus. Mas com a otimização, né, do sistema, menos ônibus vão fazer um transporte de melhor qualidade. Porque hoje um dos maiores problemas do transporte público é o trânsito. É a demora. E imagina linhas, que era coisa política. O pessoal inventava a linha assim, ó, essa linha sai aqui desse bairro até esse ponto, que às vezes era uma linha reta. Mas chegava um vereador, não sei o que, deputado. Aí, não, então essa linha vai entrar aqui, ela sai, ela vai para o outro lado, depois ela volta. Aí ficou um remendo, né? Que aí fica uma linha que, até ela sair da ponte de origem, chegar no destino e voltar para a origem, ele leva 4 horas ou mais. Então, como é que eu... Imagina, se eu quero ofertar um ônibus saindo a cada 10 minutos, mas ele leva 4 horas, ele leva 240 minutos para chegar. Se eu quero ofertar a cada 10 minutos, eu tenho que ter 24 ônibus fazendo uma linha só. É muita coisa. Então, agora sai do bairro, sai do bairro, ele chega aqui na Fernandes Lima, ele sai do bairro, deixou o passageiro aqui e ele volta pro bairro. Ele só faz esse trajeto dentro do bairro, o alimentador. Né? A Fernandes Lima vai ser o local primeiro onde vai ser implantado. Aí o BRT, ele vem pela Fernandes Lima toda, desde o Eustáquio Gomes, termina na faixa da esquerda, na Praça Centenário. Após, a gente vai fazer faixas exclusivas, preferencial do lado direito, não é mais do lado esquerdo, ele vai para o lado direito, desce o centro, aí está sendo discutido com a aliança comercial. O próprio BRT. O próprio ônibus, porque senão ia fazer 2 integrações. Ó. O cidadão sai, por exemplo, do Canaã, desce na Fernandes Lima, aí vai integrar com o BRT. Ele já teve que sair de um ônibus para pegar o segundo. Aí a gente não queria que ele terminasse na Centenário e pegar um terceiro ônibus. Então esse ônibus vai descer, tem umas linhas que voltam já da Centenário, mas 3 linhas voltam. 6 linhas descem para o centro ou para as praias. Por exemplo, no centro, a gente vai mudar o ônibus lá. Hoje ele vai pela Rua do Comércio, Rua das Árvores e já volta para a Rua do Sol. A gente vai mudar, vai fazer um mini anel viário pelo centro e vai universalizar mais o atendimento. Ele vai descer pela Praça dos Martírios, aí faixa exclusiva à direita, vai entrar na Cincinato Pinto, entrar depois ali pela na Praça Deodoro e voltar pela Rua do Sol. Vai por fora. E todos os pontos vão estar só na Cincinato Pinto. Ele só vai ter uma parada, Cincinato Pinto. A gente está discutindo com a aliança para botar alguns pontos na Rua do Sol. Então, assim, algumas linhas só param na Cincinato, outras linhas só na Rua do Sol. É uma parada e vai embora. Para ele fazer esse trajeto rápido e voltar para o eixo principal. E a passagem de ônibus, a tarifa, o custo, porque você tem aqui, Maceió é uma das mais baratas do Brasil, mas só que tem um subsídio, né? É a capital mais barata hoje. Mais baratas porque subsidia, né? 30%, não é isso? Mas assim, hoje em todas as capitais quase. Certo, se tirar o subsídio, ela fica das mais altas, sim, né? Sim, Mas, hoje... E aí, como é que fica? Tem a chamada tarifa técnica, né? Que antes, Maceió não conhecia a sua tarifa técnica. Então, por isso que era muito criticado quando chegava, vamos reajustar a passagem, na gestão anterior. Mas era meio que um chute, assim, mas quanto custa o transporte? Não se sabia quanto custava o transporte. Não, vamos pegar o IPCA aqui e aplicar de 1 ano, de 3 anos, e aí caía no Ministério Público, e aí a passagem não aquelas subia. Reuniões de tapa. E nada acontecia, né? Nada acontecia. O que é que nós fizemos diferente? Não, eu tenho lá um economista, concursado, que não estava sendo aproveitado na função, venha para cá, ele é professor da UFAL, doutor, só venha, monte a equipe que você precisar, traga estagiário, se você quiser, e eu quero saber o seguinte, eu quero saber todo mês, quanto custa o sistema?
E Uma ele faz planilha corrigida mensalmente. tudo né? certinho, porque já tem no contrato, só Certo. não era aplicado. Só eu Uhum. quero que agora se aplique. E aí todo mês a gente sabe exatamente o valor. Então hoje, em média, a nossa tarifa técnica, o que é a tarifa técnica? Se eu pegar o custo total do transporte, hoje o transporte Marcel, eu digo que ele custa em média uns 30 milhões de reais mês. Então pega esse custo. Quantos passageiros equivalentes? Ou seja, tem as gratuidades, mas quantos pagaram a passagem? Eu tenho lá, em média, 3 e pouco milhões de passageiros. Agora já foi crescendo, hoje já estamos em torno de 6 milhões. Mas já teve muito mais, né? Já teve mais muito de 10 mais. milhões, né? Surgiram outros modais, o próprio também sistema foi ruindo, né? Ruim e ruim, né? E ruim, né? E aí, hoje, a gente tem uma tarifa técnica em torno de R$ 7,50. Então, hoje, se não tiver subsídio nenhum, o cidadão era para estar pagando R$ 7,50 para, dessa forma, eu cobrir os custos e pagar a taxa de retorno da empresa conforme a licitação. Então, o cidadão hoje, ele paga R$ 3,49. Nós temos o Vale Transporte, que custa R$ 4,00, que não é pago pelo cidadão, é pela empresa, que quando a gente reajustou essa diferença por trabalhador de R$ 6,00 mês, é uma diferença muito pequena para o empregador. Para o trabalhador é a mesma coisa, que ele paga em cima do salário dele. E aí, nós temos hoje a tarifa de R$ 3,49, que das capitais é a mais barata. A tendência, a gente quer manter mais barata, mas claro, tudo o quanto a prefeitura consegue suportar de subsídio, né? Então, ficou muito pesado. E outra, a gente buscar outras fontes de custeio. Por exemplo, por que não ter estacionamento rotativo, chamado Zona Azul, e por que não todo o recurso de quem quer usar o carro estacionar na rua, vamos supor lá no Murilópolis, vamos proibir alguns dias da semana, é rotativo, quem quiser ali, que tem restaurante, tem algum comércio, tem, certo. né? Então a pessoa tem a região da gruta ali com muitos Uma zona hospital, azul. muito hospital, tem que ter rotatividade ali para todo mundo poder utilizar aquilo ali. E paga por hora. Essas pessoas que querem utilizar o carro, que optaram não usar o ônibus, mesmo que o ônibus melhore na qualidade tudo, optaram por usar o carro, estacionar na rua, não tem problema, você paga por hora. E esse recurso, toda a arrecadação do recurso vai para o Fundo de Transporte Urbano e vai ajudar Isso a vai dar uma confusão. investir. Mais uma, né? Mas eu acho que é bom para a cidade. Eu também acho. Exato. Toda cidade grande tem. E vai Toda cidade grande e tem outra, zona azul. organiza Zona melhor. azul, toda cidade grande Você ajuda a resolver outros problemas, por exemplo, franelinha, questão às vezes também de posicionamento de food truck, você melhora também. Pode para o food truck. Ok, o food truck você vai... É o problema hoje. Não, assim, você pode parar aqui nesse local e de repente você vai ter isenção da tarifa da Zona Azul, mas que seja algo rotativo, porque hoje, por exemplo, tem aquele que funciona, o cara funciona quinta a domingo, no filé, mas ele larga lá, segunda, terça e quarta, sem trabalhar, mas tá lá, ninguém pode usar a vaga pública, a vaga virou dele. Ele quebrou, ele fechou, ele não tira de lá, ele deixa lá, bota um telefone e diz, ele meio que vende o ponto comercial. Então, não sou só favorável, até como também food truck, eu acho que movimento, as praças é importante, mas você dá uma organização na cidade, organização. Entendeu? Eu acho que falta organizar melhor, né? Então, a questão de franelinha, pode ter franelinha na rua, mas não o cara extorquir, cobrar a aval das pessoas. O cara vai dizer, não, eu já estou pagando para a prefeitura aqui, estacionamento, eu vou lhe ajudar, você olhar o carro, mas eu não tenho obrigação nenhuma com você. Então, que seja assim também. Então, eu acho que o estacionamento vem para resolver alguns problemas mais de organização mesmo da cidade, de uso do espaço, democratizar mais o espaço e, por que não, ajuda a ter investimentos no transporte público. Uma fonte nova de custeio que aí você vai forçar menos o tesouro do município, né? Porque tudo sobe. O diesel vai subir, o salário do rodoviário vai subir e sempre a prefeitura vai ter que sozinha arcar com isso, ou as pessoas que querem usar o veículo, estacionar nas melhores áreas da cidade, poderiam colaborar também pagando taxa módica, como a passagem de ônibus é módica também, a tarifa nossa, uma tarifa módica para contribuir também com isso, com esse crescimento, esse investimento. Veja... Não, Ricardo, por favor. Não, é só de trânsito. Você quer falar da faixa verde, né? Exatamente. Zona azul, faixa verde. Vamos lá, deixa eu perguntar. Eu vi que vocês estão fazendo o cadastramento de mototaxista. Vocês acreditam que vocês conseguem fazer o cadastramento? Olha, a gente conseguiu... Sinceramente, é uma questão de fé, né? Sim, sim. A gente conseguiu, há 2 anos, cadastrar quase 1.000 mototaxistas, né? Cadastramos. Hoje, eu confesso, tem uma dificuldade maior, porque hoje entrou a plataforma, né? Eles hoje não... Você é contra ou a favor, objetivamente? Do mototaxista? Sim.
Não, eu acho que só a favor, porque é uma realidade, né? Assim, tem um público para isso, a pessoa quer se deslocar um pouco mais rápido, mas eu acho importante isso, assim, essa moto passar por uma vistoria, a gente Eu saber se vi é que uma vocês estão moto. fazendo uma série de exigências no Então assim, cadastro. ela tem que passar por uma vistoria. Será se aquele mototaxista ele é realmente habilitado, né? Então, se não tiver menor controle, o que vai acontecer é isso, que acontece em outros lugares, né? A pessoa transita no mototáxi e não sabe a condição da moto e muito menos do condutor. Então, o que a gente quer é ter esse cadastro. E, como falei, há 2 anos, se não me engano, a gente fez e cadastrou quase 1.000 mototaxistas aqui em Maceió. Tem muito mais. Mas até para a gente poder ter políticas públicas, definir os pontos, fazer uma espécie de um abrigo, né? Ter um local ali que todo mundo reconheça que é um ponto de mototáxi. Mas realmente assim, é uma atividade que tem um público para E isso. de risco também, né? De De risco para risco. eles próprios, né? Tem um risco. muito A moto risco. em si, realmente, ela é o transporte mais Vi arriscado. uma Né? reportagem um dia desses do Rio de Janeiro, aquele hospital de traumas do Rio de Janeiro, né? 25% dos casos atendidos lá são de internamento são mototaxistas ou motociclistas, né? Na verdade, eles arriscam a própria vida, né? Evidentemente, essas pessoas estão pagando por isso, né? Às vezes com a própria vida ou com, enfim, capacitação para o resto da vida, para o trabalho, enfim, é complicado. Mas, Carlinhos, eu sei que você está Faixa verde, faixa verde. Vocês ganharam dois inimigos bons, né? Associação Comercial e a Basel, né? Esses dois realmente não são fãs da faixa verde. A faixa verde é uma realidade porque ela vai, volta, mas a justiça deu cartão vermelho para a faixa verde. Foi, a justiça, quando ela é provocada, geralmente a justiça alagoana, ela dá voz aos mais poderosos. Né? Quem chega é ela, né? Quem chega é ela. Quem tem acesso, né? Porque o cidadão... Por incrível que pareça, né? Todo mundo que tem um certo poder em Alagoas, na justiça, chega, né? É fácil, né? Você entrar ali, se você chegar, você é autoridade, você chegar no Tribunal de Justiça, você vai ser recebido, mas o cidadão comum não vai, né? Eu estou falando Tribunal de Justiça, mas no fórum também, é difícil. E, gente, isso não está fugindo da regra do que é o resto do país. Mas, efetivamente, é isso, né? O cara acha que ele tem o direito de usar o espaço público como se fosse um bem particular, que é o que me parece que acontece. Como é que está essa discussão na Justiça hoje? Depois a prefeitura recorreu, né, da decisão liminar, e essa decisão foi revista, né, pelo Tribunal de Justiça, né? Pelo presidente do Tribunal de Justiça, e aí... O Torinho, né? Era o Fernando Torinho. Mas mudou o presidente. Mudou, o doutor Fábio Bittencourt agora. Mas, enfim, tem essa decisão que acho que só pode ser revista, acho que pelo Pleno, talvez, enfim. Mas eu não creio que vai ser revista. Depois daquilo, eu tive já reunião hoje também com o pessoal da Brasel, a ADEME, outros órgãos, né? E, assim, ainda não tem uma concordância, mas, assim, pelo menos começou a ter um maior entendimento. Já parou, né? Inicial. Mas, assim, o que a gente explica, né? O que é a faixa verde, né? A faixa verde nada mais é do que uma adaptação que a gente fez. A gente começou a aumentar muito ciclofaixa na cidade, né? Quando a gente iniciou a gestão em 21, a gente não tinha 30 quilômetros na cidade. Acho que era a capital com menos malha cicloviária no Brasil. Muita parte dela degradada, como a da Lagoa, que são 6 quilômetros na Lagoa, que não funcionava. Não. E hoje nós acho que já passamos 100 quilômetros de malha cicloviária na cidade e conectando nessa malha. Então, quando a gente fez uma ciclofaixa ali a gente chamou até de ciclofaixa do torcedor, que é ali na Siqueira Campos, que a gente fez um pouco diferente, que a faixa até então era pintada de vermelho e branco. Ele disse, rapaz, bota um azul aí no meio, para não ter problema, né? Bota um azul no meio também. Que aí seria vermelho... torcedor organizado. Eu nem gosto muito porque é cor de Fortaleza, eu sou alvinegro, eu sou Ceará, sou vozão, mas tudo bem. E aí fizemos a ciclofaixa. E um dia a gente filmando lá, fazendo filmagem para a nossa rede social, passa um senhorzinho, seus 80 anos de idade, numa cadeira de rodas elétricas. E passando ali na ciclofaixa. Aí quando eu vi, eu vou falar com ele. Aí, senhor, aí, tô apressado. E eu fui correndo atrás dele, o Renato tá aqui comigo, foi também correndo, tava filmando ali e tal. E uma hora ele parou ali no sinal, tem um posto, e aproveitei e consegui conversar com ele. Me autoriza, vou conversar um pouquinho aqui e tal. E aí eu fui perguntar, mas o senhor estava andando aqui na ciclofaixa? Porque antes eu só andava do outro lado da pista, na pista, entre os carros estacionados e os carros que transitavam na pista. Só que eu andava lá e o motorista, muito educado, né, por sinal, ficava buzinando para o cadeirante, ficava xingando
segundo ele, até xingavam ele, Sem porque ele, dúvida nenhuma. porque ele transitava no asfalto, dada a dificuldade das calçadas. Em Maceió, não é só coisa de Maceió, todo o Brasil tem essa dificuldade de calçada, cada um faz do seu jeito e ninguém consegue transitar pelas calçadas. E ele disse, agora eu venho aqui, é muito melhor para mim, eu venho aqui, ninguém buzina, ninguém reclama, eu estou no lugar aqui só do ciclista. Ele sabia que era um ciclofaixa. E aí veio a ideia, por que não a gente fazer faixas pensando nos cadeirantes, mas também, obviamente, quem mais precisar. E aí por isso que a gente mudou essa cor, que normalmente a ciclofaixa é vermelha, tem uma definição no código que é passeio compartilhado, vamos usar o verde para passeio compartilhado. Já vi queixa, inclusive, por isso em todo lugar é vermelho, aqui é verde. Pois é, mas por isso, o vermelho é malha cicloviária, o passeio compartilhado, a gente decidiu usar um verde. Passeio compartilhado. Passeio compartilhado, né? Ou seja, é uma faixa para passeio, porque o passeio ele pode estar na calçada ou no asfalto também, contanto que ele seja separado por pintura e outros elementos. Então, a gente faz um passeio, por que compartilhado? Porque ali é um espaço democrático para o cadeirante, para o ciclista, para quem quer correr ou caminhar, para quem está de patinete, por exemplo. Então, para vários tipos, quem está de patins, quem está de skate. Então, é um passeio compartilhado. Então, a gente tem cada vez mais ampliado. Hoje, a gente tem aquele, por exemplo, da Orla, que todo mundo conhece, tem o na Sandoval Rochelas. A gente vai começar agora a conectar. Então, a gente vai sair da Orla e em várias ruas conectar com a Sandoval, né, umas 6 ruas, se não me engano, e da Sandoval 2 ruas, aquela que vai bater na Avenida Jatiuca, no Colégio Santa Úrsula, e a paralela que volta ali da Pediatria 24 horas até a Sandoval, também com faixas verdes. Então, por exemplo, você vai conseguir sair da Orla e chegar até a Avenida Jatiuca, ali no colégio, toda ela em faixas verdes, seja o cadeirante, seja o ciclista. E o pessoal que estaciona do lado ali do Santa Úrsula, naquela hora que ficam até 3 carros, eles vão também respeitar a faixa verde. Aí que ali é complicado, né? eu passo por ali. É engraçado. E é isso, não é querer ser mais educado do que ninguém. Mas meus filhos eu sempre fui buscar, eu levava na escola. Eu nunca parei na porta da escola, parava numa rua próxima, descia. Não custa nada. E assim, eu sabia que eu estava ensinando alguma coisa para eles também. E para mim era um momento, minha filha, naquela correria do dia a dia, mas de manhãzinha de eu pegar ela na mão e conversar com ela enquanto eu estava na escola, não sei, aquela coisa maluca de você para em fila dupla, criança desce, você larga a criança ali na porta. Não, eu aproveitava, parava um quarteirão, 2, não tivesse vaga. Também sempre fiz isso, aí botava ela, segurava na mão e andando e conversando, tal, até deixar ela na escola e voltava. Você perde ali. Eu não vejo como perda de tempo, né? Também não. Ricardo, O Corredor Vera Arruda tem 2 escolas ali. Então, como é que vocês vão fazer? Tem. Vamos chegando ao final, vou fazer mais uma pergunta. Não, tenha calma. Tenha calma. Mas então eu já vou. Acho que tem parte 2 e 3, porque é tanto tempo. Já vou entrar nela aqui. Por que vocês, malvadões, querem abrir a Vera Arruda, quebrar com aquele lugar de passeio e tudo mais? Pois é outra polêmica grande, né? Eu Bom, acho que é discutível, viu? o Vera Arruda, assim, Tão simples assim. eu acho assim, o Vera Arruda, ele foi totalmente desconfigurado. Ele foi criado, né, com um pensamento, com uma ideia, e o que é que eu vejo, assim, enquanto é cômodo para as pessoas que lá vivem, e eu falo como ex-morador, até 2 anos atrás eu morava lá, numa daquelas ruas sem saída no Vera Arruda. Saiu antes de fazer a confusão, né? Eu queria ter feito comigo lá ainda, né? Mas a coisa demorou e não deu. Mas, assim, para quem morava lá, foi conveniente, digamos assim, desconfigurar e ter escola, e ter supermercado, e ter prédios comerciais, e ter edifícios residenciais. Era uma área residencial ali. De casas, né? De casas. Então, assim, ele já está desconfigurado. E tá ruim para o morador de lá. É ruim para o morador do jeito que está lá, né? Então, assim, o que ruas é que a gente... estreitas, né? São ruas estreitas, né? O pessoal quer parar dos 2 lados, né? Aí você tem no fim o cul-de-sac, então o pessoal quer estacionar ali, não quer... O caminhão de lixo tem dificuldade para entrar e sair, enfim, é um problema. E, assim, o que é que a gente pensou? Olha, e eu falo até como, então, morador de lá, o que é que eu percebia? Ele não é utilizado no meio de semana, durante o dia, manhã e tarde, é pouco utilizado. E a gente veio com o Parque da Mulher, que fica ali quase que vizinho,
E que o Parque da Mulher, ele tem toda a área de praça, de parque, e tem as travessias elevadas para o pedestre, que os carros também passam ali. E desde que, até hoje, não tem um atropelamento sequer E no Parque aquilo da é bem Mulher. utilizado hoje. Muito né? utilizado, Legal. né? Ele é mais arborizado, inclusive, então, e nenhum, zero atropelamento, zero acidente ali com o pedestre. O que a gente pensou? São 13 ruas, que hoje estão ali sem poder o carro atravessar, separar 4, não é qualquer 4, não é arbitrário. São 4 que elas criam novas ligações. Por exemplo, eu tenho uma rua que vem da Praça Lions, você chega ali na Sandoval, pega direita e esquerda, você vai, passa pelo Coque, e essa rua direta você vai cair lá no Vera Arruda. Se eu faço uma abertura ali, eu atravesso o Vera Arruda, eu chego na João Davino, que aí no projeto a gente cortaria o canteiro central, que dá naquele sinal do posto BR. E ali o carro atravessa, desculpa, ele atravessa antes, na Álvaro Calheiros, e dali ele chega na João Davino até dentro da Mangabeiras. Então cria um trajeto novo. Porque hoje é o seguinte, eu tenho várias vias lá, sentido norte-sul no mapa. Mas para eu fazer esse trajeto mais longo, eu só tenho ou a Orla, na outra extremidade, Dona Constança e Gustavo Paiva, ou ali no meio, aquelas duas vias que atravessam o corredor ali onde tem o Harmony, né, os Harmonies. Então só tenho 3 rotas para o norte e 3 para o sul. 3 opções. A gente abriria 2 novas opções. Ia resolver o trânsito. Muito forte, né? Você dizer que vai resolver. Nenhuma cidade grande do mundo resolve. Né? A gente ia melhorar o uso do espaço, ia democratizar mais o espaço. Eu acho que sim. Eu acho que nos dias úteis, em que as pessoas não estão utilizando, pouco estão caminhando ali, eu ia permitir com que o próprio morador e outras pessoas pudessem atravessar de carro. Mas no horário noturno, nos feriados e fins de semana, eu deixo totalmente fechado e deixo as pessoas, que é quando elas realmente estão usando. Né? Então, enfim, no nosso estudo, na nossa ideia, é o uso mais também democrático do espaço, sem prejudicar também a finalidade, mas entendendo todo o contexto da região que mudou totalmente. Né? É outro contexto e acho que as soluções têm que ser outras também. Mas ali não tem diálogo, né? O pessoal da associação não quer saber. Não, ali sim, está sendo feito um projeto até para melhorar todo o espaço, para trazer um melhor uso, como a prefeitura, o prefeito JHC tem melhorado vários outros praças, como o Parque Centenário, Deodoro, por exemplo, dentre tantas outras, no Bio, né, várias, Jacintinho, no Eustáquio Gomes, são várias áreas na cidade. Então, para a gente melhorar ali aquele espaço, que é importante, é um espaço vital para a cidade, mas aí a gente está exatamente nessa reestruturação de todo o Vera Arruda, como vai ficar a questão do trânsito. Então faz parte dessa reestruturação também. Né? Alguns, por exemplo, dão uma ideia. Faz por cima. Por cima, o carro atravessa por baixo? Né? Por baixo, por cima e tal. Eu falo como técnico na área de segurança pública. Pegando a realidade que é totalmente diferente. Se você fizer uma elevação para carro aqui em Maceió, Recife, é diferente de você fazer, por exemplo, em Palmas, que eu já morei lá também, que não tem um volume de morador de rua que lá não tem nem perto que tem aqui. Sim. Então, assim, você vai criar outro problema, você vai incentivar vários moradores de ruas, que infelizmente alguns, não estou dizendo que a minoria, mas vai ter aquele que vai fazer uso de droga. Você não quer seu filho caminhando perto de uma pessoa que fez uso de droga, por exemplo, né? E abusando. E eventualmente pessoas que podem estar ali por qualquer motivo praticando crime, como a gente já viu acontecer no Vera Arruda. Então, assim, é uma realidade que, né, me preocupa também para fins de segurança pública, algumas soluções urbanísticas. Veja só, vocês têm planejamento de realização de obras de mobilidade urbana, enfim, sempre se fala em viaduto, etc., aqui na cidade de Maceió, ou isso, eu entendo que muitas vezes quando faz, você bota para frente, você empurra para frente, né? O problema é que deixa de existir aqui, você tem um estreitamento, aí abre de repente e lá na frente acontece. Vocês têm algum tipo de planejamento para isso? Em que áreas essenciais? A gente tem vários processos de andamento, porque também assim, se a gente pensar assim, eu não vou planejar isso porque não vai dar tempo de fazer. Não, eu acho que, e muitas vezes assim, você vê boas gestões, inclusive naquelas obras que são executadas depois, né? Porque alguém lá atrás planejou, né? Então, não dá para você, vamos planejar só o que a gente vai executar agora. A gente tem que pensar a cidade para o futuro e eu não vou estar mais aqui e outros gestores também não estarão mais.
A gente tem vários projetos em andamento, discutidos no IPLAN, em outras áreas semínfra, né, até para não pensar mobilidade só mobilidade, mas pensar junto com o planejamento como todo da cidade, né? Por exemplo, algumas conexões novas, a gente tem uma possibilidade de gasto pequeno, mas você criar uma conexão, por exemplo, do Feitosa para Rotary. É algo importante você conectar esses dois bairros. Tem essa possibilidade, um trajeto pequeno. Tem outro, que é para trazer uma alternativa à Ladeira do Calmon. Então, você tem como criar uma conexão também com uma obra de arte pequena, que vai trazer ali da região da Xanjaqueira e chegar ali por trás da Carajás, do Val de Góes Monteiro. Então, são além da própria linha verde, né, ali da Tupã até o Antares, que já se pensa depois do Antares, uma conexão até a Rota do Mar. Então, porque Maceió é muito assim, né? Você tem essas duas vias assim, né, estruturantes, o Menino Marcelo e a Duval com a Fernandes Lima, e é importante você criar conexões entre elas, né? Também é algo importante. Então, a gente está buscando. E agora você tem a Rota do Mar, então, criar conexões também que vão na Menino Marcelo para a Rota do Mar. Que aliviaram um bocado também, né, o fluxo. Deu uma aliviada também. Então a gente sempre pensa, sabendo que vai ter reflexo, né? Claro, na hora que você abre uma via nova aqui, lá na frente tem um reflexo, mas tudo é estudado. Mas eu vejo agora vai ser melhor ainda, porque finalmente a cidade vai ter realmente um plano de mobilidade urbana, né? A gente já está... O plano diretor? Além do plano diretor, que está mais avançado, mas o plano de mobilidade. O plano de mobilidade ele é mais rápido também para ser feito, e a gente está com previsão de concluir em dezembro. A consultoria da Fundação Getúlio Vargas, né? Então, É esse dos 5 milhões? Eu acho que o custo foi isso, 4,5, 5 milhões, exato. Então, com a Getúlio Vargas, então trazendo o que tem de melhor no Brasil, né? Vai ouvir, obviamente, quem é daqui, quem vive aqui. Hoje mesmo estão em reuniões aí com várias entidades aqui locais. Durante a construção do plano, muita coisa vai ser discutida com toda a sociedade, né? Audiências públicas, e em breve a gente concluir. O valor é sempre calculado por população. Tem um valor que varia de X a Y. O valor do estudo. O valor do estudo, do plano em si, né? De X a Y e dentro da população, por habitante, né? Cidades maiores têm um custo maior. Fica à vontade, Ricardo, né? Manda brasa. É isso, então. Interferência política. Tem muito ainda? Olha, de tirar a multa a você mudar o trânsito para beneficiar determinado negócio. Não, na verdade, uma coisa boa para fechar da HC, ele pouco interfere. Principalmente algumas pouco partes. Não é nenhuma interferência. Né? Pouco. Assim, não é ele nenhuma. vem mais com ideias. A própria faixa verde foi uma ideia que partiu dele, né? A primeira lá daquela da Orla foi uma ideia que ele trouxe. Então, e ele é um cara que ele tem essa visão muito, né, urbanística da cidade. Ele é curioso, ele já conheceu coisa fora, ele pesquisa o tempo todo, me manda, André, isso aqui na Austrália, na Alemanha, no Japão, não sei aonde, ele fica me mandando 1000 ideias, né? E aí, claro que nem tudo a gente vai fazer, mas algumas delas a gente consegue pôr em prática, né? Já tinha uma ideia da Alemanha de fazer uma ciclofaixa com o teto todo de energia solar. Aí a gente foi estudar, pesquisar e viu para cá, assim, talvez difícil. As questões pontuais aqui, imagina um acidente qualquer na Josefa, que era uma ideia de fazer ele coberto, e aí um carro vai lá e acaba toda a manutenção disso, enfim, não é tão simples como em outros países do mundo, né? Mas, assim, ele é um cara que deixa a gente realmente se desenvolver, e tem as pastas, em especial, como a do MTT, que quando ele me colocou lá, já foi para isso, para que a gente fizesse um trabalho realmente técnico. Então, assim, os vereadores vão lá, levam as ideias, mas a gente discute e decide tecnicamente se vai implementar ou não vai. Tanto é que eu acho que nunca se fez tanta medida, digamos assim, impopular e que a gente não voltou atrás. Porque no passado já se tentaram algumas coisas, mas se voltava atrás. A gente não é que não vai voltar atrás em nada. Se a gente avaliar que não foi certo, ok. Mas até hoje a gente tem avaliado positivamente as mudanças que nós fizemos. Mas tem, por exemplo, a gente criou um semáforo ali logo após o Maceió Shopping na Carajás. A gente está estudando se é interessante retirar. Talvez seja. Então, assim, foi uma decisão que a gente tomou lá atrás para criar uma conexão dali, quem vem pela Gustavo Paiva já acessar o Parque da Mulher, mas a gente está avaliando que está causando uma retenção, talvez está contribuindo com a retenção na Dona Constança,
Mas a gente está implementando agora o semáforo inteligente, vamos ver o comportamento. Eu acho interessante a história do semáforo. Você vai Semáforo abrindo, né? inteligente, Aquela onda verde. E Não é sei com se inteligência artificial, né? É. Em tempo real que ele Uhum. decide o tempo de semáforo. São Paulo está colocando agora, a gente colocou começou em 2021. Já metade hoje do nosso parque semafórico, que era 100% analógico, a metade hoje já está em Mas a Fernando 4G. Lima ainda não funciona, não. Isso. Funciona. Funciona, mas ali não tem jeito, né? é porque É um volume impressionante. hoje a gente tem, assim, em comparação a Suportável. 18 para cá, até a implementação, a gente tem uma melhoria em torno de 20%, 25%. Então, assim, por hora de pico, passam de 20% a 25% mais carros na Fernando Lima. Mas ela está cada vez mais sobrecarregada pela perda da Major Cícero, né? Então, assim, e outra, no final, para fazer os grandes trajetos da cidade, a gente só tinha 2 vias. A Menina Marcelo não conta. Só tinha 2 vias, que era a Fernando Lima e a Major Cícero, que conectava a parte alta até a parte baixa. A Menina Marcelo, ela termina ali na Muniz Falcão. De lá você tem que... Eu quero ir para a praia? Normalmente eu vou para Gustavo Paiva. Eu quero ir para o centro, que é o deslocamento importante. Eu vou lá para Fernando Lima, eu volto para Fernando Lima. Então, ela fica sobrecarregada, né? É um desafio grande. Então, tem melhorado com essas faixas a mais, né? Essa duplicação dela. E vai melhorar muito mais ainda com o BRT. Vai ser realmente uma intervenção muito grande, um maior investimento. Para quando o BRT? O BRT, a gente vai começar o primeiro desembolso, né? Tem uma programação de investimentos. Primeiro desembolso ainda esse mês, para daí começar com a construtora obras, né? Então, a gente vai são etapas que vai entregar, como a ciclovia foi entregue em etapas. Uma primeira etapa a gente vai entregar do terminal novo do Eustáquio Gomes, que vai ser na beira da pista, ali na BR, até o viaduto. Vai ser o contrário da ciclovia, né? Vai começar de cima para baixo. Então, até o viaduto, vai ser a intervenção mais rápida. Uma segunda até a Facima e depois até a Centenário. Então, a gente vai entregar em 3 etapas. A previsão nossa é até 2 anos concluir. Só que nisso, os ônibus já vão chegar também, ônibus do BRT. Então, a gente já vai implementando, chama de BTS, é uma operação mais simples de BRT, mas que você já começa a melhorar um pouco mais o transporte também. Você falou da história de voltar atrás em medidas impopulares, e eu me lembrei de um fato que aconteceu. O Francisco Beltrão, você lembra do Chiquinho Beltrão, que era CMTT, você chegou, não sei se chegou a conhecê-lo, e ele tomou uma medida ali, coincidentemente, na Álvaro Calheiros, fez uma modificação no trânsito. Durante 3 ou 4 dias, ninguém foi tão xingado em Maceió quanto o Chiquinho. E assim, foi um sofrimento pessoal, de família dele, né? Eu busquei ser solidário, porque não sei se estava certo ou se estava errado, porque ele desfez isso 2 ou 3 dias. Enfim, o prefeito, nem me lembro quem era, não suportou, não segurou. Mas é impressionante como isso gera uma raiva. E não tinha nem rede social na época, viu? Fosse hoje, estava perfeito. Hoje, Ave Maria. Aumentava exponencialmente. Nossa, é isso. Ricardo, então é isso. Acho isso. que a gente conseguiu. Boa sorte, em frente mesmo. Uma das entrevistas mais longas que a gente teve, mas é porque tem essa demanda de perguntas e tudo mais, né? André, queria falar mais alguma coisa? Agradecer a oportunidade, a gente está sempre à disposição para mais conversa. Sabe que o tema, assim, desperta paixões, né? Na verdade. E sempre... Amores e ódios. Amores e ódios é um tema muito caro, talvez o mais caro hoje para a cidade, né? Para Maceió. E eu acho que é importante as pessoas saberem, entenderem o que a gente tem pensado, o que está projetando para o futuro também da cidade, futuro próximo, inclusive. E vocês têm um pouquinho de paciência. Vamos ver o resultado primeiro, antes de simplesmente eliminar, né? Aniquilar uma ideia. Né? Faço uma pergunta para quem está nos assistindo aqui. Tá bom do jeito que tá? Se tiver bom, não vamos fazer nada. Não está bom, a gente precisa mudar alguma coisa. Então, também é dar esse voto de confiança para os técnicos, que o que a gente está fazendo é o que tem sido feito no mundo afora, Brasil e mundo afora. Então, assim, vamos fazer algo diferente para ver se a gente consegue um resultado diferente e melhor. Então, vamos fazer, tem que ter um tempo mínimo de avaliação, alguns meses para avaliar, e aí sim, se discute, se pensa, se mantém, se não mantém. Eu acho que o caminho é esse. É isso. Obrigado, André. Obrigado, Ricardo. Obrigado também, Carlinhos. Grande abraço, pessoal. Obrigado. Tudo de bom.